Eu gostaria que as pessoas. Boa tarde. Eu gostaria que as pessoas tomassem os seus lugares, porque nós estamos ligeiramente atrasados. Desculpem. Eu gostaria esse simpósio, a ética médica revisitada, foi organizada pelos acadêmicos José de Jesus Camargo e Maurício Magalhães Costa. Eu gostaria de chamar o acadêmico Maurício Magalhães e o acadêmico Camargo para tomar assento à mesa. Gostaria de avisar a todos também que o nosso chá acadêmico hoje, especificamente para os acadêmicos, será servido no Centro de Memória Médica. Infelizmente, os nossos convidados, talvez todos, não consigam ir, porque é pequeno o local. Mas eu não sei se vai ser. Bom, se der para todo mundo, será um prazer, mas se não for possível, a gente verá. Vamos ver se a gente consegue acomodar todos. Acadêmico Camargo. Meu Deus. É, Eduardo Trindade não vai falar agora, né? Tá. Então, eu gostaria de passar a palavra ao acadêmico Camargo, que vai anunciar que vai haver uma pequena troca de palestrantes. Acadêmico Camargo, por favor. É um prazer estar aqui depois de tantas semanas que estivemos impedidos. Houve uma mudança da sequência. O doutor Eduardo Trindade teve que voltar para Porto Alegre e a combinação é que se ele chega em Porto Alegre a tempo de entrar por via virtual, ele fará a apresentação dele depois das apresentações do Sérgio Paula Ramos e da Alice Seles. Então seria a terceira apresentação do segmento da tarde. Tá? Muito bom. Então vamos chamar o Sérgio Paula Ramos. Presente. Que bom te ver, Sérgio. O Sérgio é um médico psiquiatra e psicanalista, tem 45 anos de experiência no tratamento de dependências químicas, é doutor em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é vice-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e ex-presidente da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas. Ele vai nos brindar com a sua grande experiência nesse assunto tão delicado. Meu caro Sérgio, a palavra é sua. Muito obrigado. Queria, na pessoa do confrade Camargo, agradecer o honroso convite para estar novamente em contato com a Academia Nacional. E o tema que eu vou explorar é justamente do adolescente envolvido com drogas, né? Estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, o consumo de drogas na adolescência e a ética médica, né? Então, quanto às drogas, o que nos preocupa no adolescente brasileiro, né? Então, essa é uma pesquisa, infelizmente a última que dispomos, né, com esta metodologia, conduzida pela Fiocruz, publicada. Ela foi pesquisada em 2015 e publicada em 2017, mas o que vale aqui mostrar é que o brasileiro, o jovem adolescente, está tendo seu primeiro contato com bebida alcoólica aos 13,6 anos de idade. Então, isso é um cenário absolutamente preocupante. Não sei se no mundo existe um beber tão precoce quanto o brasileiro, não é? E nos suscita a seguinte questão, né? Se o adolescente iniciar o consumo de álcool aos 13 anos, aos 14 poderá estar experimentando maconha, né, cannabis sativa, e aos 16 cocaína.
Então, não é de graça que nós temos um cenário muito preocupante na adolescência brasileira, que está par e passo, a meu ver, com a experiência americana. Vejam os senhores que nos Estados Unidos, 41% dos alunos pesquisados disseram ter consumido já alguma droga ilícita. Tá? Então, veja que praticamente 40%, 41%, praticamente a metade dos adolescentes fizeram incursões por drogas. Tá? Então, isso nos preocupa demais, porque o cenário atual é um cenário, como eu já tive oportunidade de demonstrar na minha primeira participação aí na Academia Nacional, de um movimento mundial pró-legalização da maconha. Tá? Então, o que aconteceu com a Argentina, Chile e Uruguai após a legalização do uso de cannabis? Então, Argentina, Chile e Uruguai. Vocês vejam que todas as curvas de consumo por sexo, não é, nos três países, todas as curvas são ascendentes. Né? Então, já era preocupante, 40% declinavam por o entrevistador já terem experimentado algum tipo de droga, e agora, com esse movimento mundial pró-maconha, pró-legalização da maconha, o consumo está disparando. Aqui, o nosso querido vizinho, não é, o Uruguai, tão frequentado pelos gaúchos, principalmente, não é? O que aconteceu? Essa é uma pesquisa de 2018, depois que legalizaram o consumo, foi em 2013. Né? Então, vejam os senhores, aqui na curva azul é prevalência de consumo na vida, em vermelho nos últimos 12 meses e em verde nos últimos 30 dias. Em termos epidemiológicos, o que nos importa do ponto de vista médico é, sobretudo, esse pessoal que está aqui na prevalência de consumo nos últimos 30 dias. E vejam, senhores e senhoras, que de um patamar de aproximadamente 5%, se progrediu para um patamar de 9%. Isso é considerado que esta população já seria a população de risco para a dependência química. Né? Então, realmente é um cenário muito frequente, né? E preocupante, porque quais são os problemas associados ao uso de cannabis na juventude? Primeiro é o comprometimento do desempenho escolar e acadêmico. Né? A pessoa que está envolvida com drogas, particularmente a maconha, na adolescência, né? Ele vai perdendo o ânimo para estudar, o ânimo para namorar, o ânimo até para a vida sexual. Né? E, com isso, o desempenho escolar vai caindo, né? Aumentam as faltas, diminuem as notas, e é um cenário que se vê praticamente em todo adolescente mais seriamente envolvido com drogas, particularmente a maconha. Né? Mais evasão escolar ou interrupção dos estudos, mais uso de outras drogas ilícitas. Então, no Brasil, principalmente, eu diria que cigarro, álcool e maconha são as três drogas de entrada para o consumo de outras drogas. Né? Mais presença de sintomatologia psicótica, mais utilização de seguro-saúde e menos relações amorosas estáveis. Essas conclusões desse trabalho conduzido pela equipe do Dr. Ferguson, da Nova Zelândia, são bastante preocupantes, né? E nos fazem concluir da atualidade do tema proposto. Né? E aqui nós temos o dado alemão, né? Que lá também a cannabis foi legalizado o consumo, e vejam, senhores, de 2020, de 2000 a 2018, né? Todos os problemas associados ao consumo de cannabis dispararam na Alemanha. Né? Quer dizer, principalmente aqui, vocês vejam nessa cor roxa, a dependência de cannabis, olha a proporção que está chegando em 2018, que dirá em 2024.
Tá? Então, é um problema, eu quero caracterizar com isso, que o consumo de drogas na adolescência é um fenômeno por demais popular entre a gurizada, não é? E não é um consumo que se possa dizer que não vai dar nada, né? Vejam vocês a associação de consumo de cannabis e depressão, né? E de distúrbio de ansiedade. Então, quer dizer, o uso regular de cannabis está associado com o aumento da prevalência tanto de depressão quanto de transtorno ansioso, né? E dos transtornos ansiosos também está relacionado o uso de maconha com ideação suicida e tentativas de suicídio. Então, veja que essa coisa que maconha não dá nada, né, é absolutamente irrealístico, né, e é apenas promovido pela indústria, né? Então, em conclusão, após a legalização da cannabis em vários países do mundo, o quadro médico agravou-se com o exponencial aumento dos problemas decorrentes, tá? Quais cuidados éticos, então, para introduzir a fala de hoje, um médico deve levar em consideração ao atender adolescente? Vejam, senhores, que eu coloquei aqui médico, não coloquei psiquiatra, né? Porque é um fenômeno tão frequente, né, que nós temos que estar todos com atenção a isso. Em primeiro lugar, o cuidado ético aí que se impõe é investigar no adolescente o uso de álcool e outras drogas, em todos os casos, por médicos de todas as especialidades, né? Ginecologista, pediatra, ebiatra, ortopedista, enfim, todos que têm contato com adolescente deveriam estar preocupados em ver, examinar, investigar o consumo de álcool, cigarro e outras drogas. E se isso for feito, estará atendendo o quinto princípio do Código de Ética Médica, que diz o seguinte: compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. Então, se nós estamos vendo, em termos sociais, que a legalização do consumo de maconha em vários países do mundo tem aumentado a prevalência de todos os problemas relacionados, problemas de saúde relacionados a esse consumo, é dever ético médico alertar a sociedade e nos posicionar através das nossas associações, conselhos, academias, né, absolutamente contra a legalização do uso de maconha, né? E isso pensando na sociedade. Pensando no pacientezinho que está na nossa frente, né, seja um rapaz ou uma moça, né, nós devemos nos impor essa pergunta: será que esse jovem não está envolvido com o consumo de drogas? Isto é uma postura ética defensável no exercício de uma boa medicina, né? Para atento, e aí começam as dificuldades éticas, né? Devemos entrevistar o adolescente, a adolescente, sem a presença dos pais, cuidando para se fazer uma abordagem médica e não moral do uso de drogas. Quer dizer, nós temos que. Eu me lembro que quando surgiu a AIDS como um fenômeno epidemiológico, né, muitos de nós começamos a aprender a investigar a vida sexual dos pacientes, né, que era até então quase que um tabu para muitos, né? Bom, hoje a questão da droga é essa: nós temos que aprender a investigar, e principalmente por colegas que não são psiquiatras, porque aí pode ter uma oportunidade exemplar para se fazer um diagnóstico precoce e estabelecer um tratamento que certamente será menos agressivo do que quando lá na frente for necessário internamento, não é? Bom, os pais são importante fonte de informações. Então, aí, conforme for o caso,
temos que conversar com eles ou antes de ver o jovem, a jovem, ou depois, tá? Mas tanto o paciente sem os pais, quanto os pais, e aí pode-se escolher se o adolescente fica na frente ou não, conforme o profissional se sentir mais seguro, né? Isso vai nos conduzir a uma possibilidade de um diagnóstico mais acurado, né? Sobretudo se levarmos em consideração aquela sintomatologia que foi exposta, né, do usuário de maconha, usuário de outras drogas, quer dizer, comprometimento da vida escolar, etc, etc, etc. Né? O que o paciente informar, veja, é um menor de idade. Quem está pagando a consulta, se for um paciente privado, né, são os pais. Então, o médico pode ficar na dúvida se deve ou não informar os pais do que está acontecendo. Né? Então, realmente, o que o paciente nos informar deve ser mantido em absoluto sigilo. Não é? E o nosso código faz apenas a exceção quando o profissional achar que o paciente está correndo risco de vida ou impondo esse risco a terceiros. Né? Fora disso, né, nós temos que, vamos dizer assim, ganhar o paciente para um projeto terapêutico. E se ele começa a nos achar pessoa pouco confiável, é certo que nós não conseguiremos sucesso nas nossas indicações. Né? Agora, nem sempre o paciente informa, aliás, na nossa cultura é quase regra que ele negue o consumo de drogas na adolescência, né? E que os pais muitas vezes ou não sabem, ou até fingem não saber, ou até não dão a importância devida ao fenômeno. Né? Eu tenho visto na minha prática muitos pais dizendo: não, Sérgio, isso não é problema, eu também puxava fumo na adolescência, né? E estou aqui, não, isso passa. Né? Não é verdade. A maconha que o pai ou a mãe usavam lá pelos anos 70, 80, era uma maconha a 7, 8% de THC. Hoje nós temos preparados usados em vapors que vão até 70% de THC. Então, o quadro é completamente diferente. Mas sabendo que a subinformação é mais regra do que exceção nessa área, eu coloco aqui a importância de se solicitar os exames, como exame complementar, o screening de drogas na urina. Né? Existe também a possibilidade de fazer esse screening no fio de cabelo, mas o primeiro degrau é na urina. Né? E se o médico se sentir à vontade para fazer isso no próprio consultório, tenha lá as fitinhas para fazer o exame, compráveis até na internet, né? E na frente do paciente, testemunha a coleta, faz o exame e mostra o resultado. Tá? Então, eu acho que assim como um clínico geral não pode deixar de pedir um hemograma, né? Quem vai atender adolescente, repito, de qualquer especialidade médica, precisaria estar treinado para solicitar um screening de drogas. Né? E em caso de constatado o uso, o que eu faço com isso? Né? Temos que encaminhar para um psiquiatra, de preferência especializado em dependência química, porque pode ser o uso ocasional, que foi flagrado pelo exame, né? E inconsequente, ou pode ser também uma dependência já de droga estabelecida. E isto o especialista tem mais condições de verificar e de construir hipóteses diagnósticas. Então, o que eu acho, assim, para encerrar minha breve apresentação, que não pode faltar, é uma postura de investigação. Será que isso não está acontecendo com este jovem que está na minha frente? Essa é a questão que eu quero deixar para vocês, preocupados com a boa medicina e com a ética nossa. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio.
Você só não conseguiu me surpreender, porque eu acho as suas apresentações sempre maravilhosas. Muito obrigado. Certamente ficou um lastro aberto para a discussão muito desafiadora desse nosso trio de qualificados debatedores. O segundo tema é um tema que me chamou a atenção numa discussão que tivemos no curso de Medicina da Pessoa, que é a relação dos limites da ética com o marketing médico. E há uma verdadeira revolução nesse campo, porque há um atropelamento da dignidade na atividade médica. As redes sociais criaram uma situação sedutora, quase irresistível, de se expor na busca acelerada da fama. E aí, muitas vezes, a ética é completamente atropelada. Para falar sobre esse tema, eu convidei a doutora Alice Seles. Alice é uma pessoa experiente nesse ramo, ela é graduada em comunicação visual com especialização em marketing e mestrado em administração e desenvolvimento de empresas, é professora de cursos de graduação em comunicação médica e de gestão empresarial e marketing. É diretora da Seles Comunicação, autora de marketing de serviços médicos e tudo que o médico deve saber nos eventos na área da saúde, ela pode discutir com muita propriedade. Alice, por favor, a palavra é sua. Obrigada, doutor. É uma honra, um prazer enorme estar aqui. É difícil para alguém da minha área dizer o quanto é uma honra estar falando a vocês aqui na academia. E essa honra só fica redobrada diante desse convite afetuoso do doutor Camargo, uma pessoa a quem eu admiro muito. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Bom, como eu disse, quem trabalha com marketing e trabalha com marketing de uma forma um pouco mais séria, ou se preocupa com marketing dentro daquilo que o Dr. Camargo mencionou, como algo que precisa ter responsabilidade, e eu diria, por que não, quem faz uma militância na área de um marketing médico, precisa pensar nas alterações que vêm ocorrendo e ainda naquilo que não alterou ao longo desse tempo. Eu falei em militância, e eu realmente acho que essa palavra, embora desgastada e muitas vezes empregada em um sentido mais estrito, ela é muito importante para uma discussão como essa aqui hoje. Precisamos estar atentos ao que de fato é marketing e aquilo que se convencionou chamar de marketing, quando, na verdade, se trata de uma comunicação desmensurada. Gosto de dizer que, ainda hoje, apesar das redes sociais, o melhor marketing médico é um paciente satisfeito. O paciente feliz, o paciente que é encorajado, que se sente acolhido pelo médico ou pelo serviço de saúde, é o paciente que melhor fala e que, por que não dizer, ajuda para que esse serviço de fato ocorra com maior naturalidade e ainda com o acerto possível. Marketing médico não é uma fórmula de sucesso. Me assusta muito ver nas redes sociais essa venda do tipo: se você está nas redes sociais e faz postagem todos os dias, você terá sucesso. Ou ainda, muitos serviços e profissionais vendendo isso aos médicos, o resultado de sucesso. Marketing médico não se trata de usar subterfúgios para atrair pacientes ou ainda para gerar procedimentos. Embora a gente muitas vezes ouça esse tipo de comentário, do tipo: doutor fulano está fazendo marketing, quando ele, na verdade, está se divulgando. Não há uma busca por meio do marketing sério e bem realizado, não há sustentabilidade nessa captação ostensiva de pacientes. Marketing médico do bom, o que é? É essa entrega
é a oferta da melhor experiência possível ao paciente em todos os momentos da sua jornada, desde quando ele busca informações e as encontra de forma séria e responsável, até quando ele tem uma alta, quando ele termina esse tratamento. E isso passa por muitas etapas e por muitos cuidados que vão muito além de postagens de vídeos no Instagram. Entre os estudiosos do marketing, a minha principal fonte continua sendo Kotler. E Kotler tem uma frase muito simples, que resume aquilo que a gente acredita como o que é, afinal de contas, fazer marketing. Kotler diz que marketing significa criar e manter relacionamentos. Reparem que quando a gente pensa em rede social, quando pensa em ações ostensivas, a gente pode falar em criar esses relacionamentos. A gente pode falar em despertar na população, no potencial paciente, o interesse pelo trabalho. Mas, afinal de contas, o que faz isso perdurar? O que faz com que seus nomes, nós marqueteiros chamamos de marca, o que faz com que a sua marca, de fato, se distingua da de tantos outros médicos na sua especialidade, na sua cidade e diante também dos colegas. Esse é o que a gente chama de um mix de marketing na área de saúde. Reparem que fazer marketing não significa apenas divulgar, significa pensar nesses serviços que serão oferecidos à sua comunidade, significa pensar em preço e nas formas de acesso. E quando a gente fala em preço aqui, está falando, por exemplo, num credenciamento na saúde suplementar ou ainda em um credenciamento junto ao SUS, junto à prefeitura de sua cidade. Pensa-se nas formas de acesso financeiro a esse trabalho. Pensa-se no onde esse serviço será oferecido. Num passado recente, nós fizemos uma pesquisa, meu grupo fez uma pesquisa sobre dermatologia na Barra da Tijuca, aqui no Rio, bem perto. Encontramos 257 dermatologistas em um bairro, em uma região. Da ótica do marketing, isso significa que a concorrência ali é muito mais acirrada. E isso, por exemplo, precisa ser levado em conta em um planejamento de ações de marketing como um todo. A gente fala de evidências físicas, eu acabei de ver que faltou um S no evidências. Desculpem. Evidências físicas é tudo isso que tangibiliza o serviço mesmo antes desse paciente estar diante do médico, no consultório, no serviço. Passa pelo site, passa pelo atendimento da equipe, passa por todas essas questões. A gente fala da comunicação, e não falo só de divulgação, porque é preciso desmistificar essa ideia de que marketing é só atrair pacientes. É se comunicar também com aqueles que estão em atendimento, estão em tratamento. Significa pensar em pessoas, pacientes, acompanhantes e, por que não, a sua equipe, que é uma parte tão importante desse trabalho. E ainda nos processos, para que essa experiência de atendimento tenha o mesmo nível em diferentes momentos. Então, fazer marketing significa pensar na sua identidade e ainda na sustentabilidade dessa promessa, dessa colocação que se faz pela sua identidade. Por isso mesmo, acredito que marketing precisa ser iniciado ainda na graduação. O médico precisa começar a pensar no seu posicionamento, na forma como ele será visto e como ele quer se distinguir ainda nesse momento. Às vezes a gente fica, e quando sai, como saiu recentemente a nova resolução do CFM sobre publicidade médica, algumas pessoas dizem, mas vale tudo no marketing médico? Pode fazer qualquer coisa? Ou ainda, mas os profissionais com outras formações na saúde podem alguma coisa que o médico não pode. E eu acho que é importante que não possa mesmo. A responsabilidade, o papel do médico
precisa ser preservado. Não vale tudo no marketing médico. Não vale tudo nessa busca e nesse momento de relacionamento com um paciente, com uma família de pacientes que estão no auge das suas fraquezas e com as suas fragilidades mais expostas. E aí, afinal de contas, o que é essa provocação de juntar numa mesma conversa marketing e ética? Uma busca rápida na internet nos leva como, e aí você digita ética, e o Google te responde com a Wikipedia como primeiro ponto. E a Wikipedia traz que ética é o conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou de indivíduos. Se nós juntar, então, reparem que são duas palavras muito fortes, padrões e valores. Indo para o Código de Ética Médica, nos princípios fundamentais, a gente tem no quarto a ideia de que ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. Isso é extremamente profundo, e isso para a gente, o que poderia se chamar da essência do marketing médico. Seguindo de uma forma um pouco mais filosófica, eu trago um trecho bastante conhecido. Esse trecho é de John Donne, e ele diz: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me porque eu sou parte do gênero humano. É por isso que não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. E por que isso em marketing? Porque eu vejo o marketing médico como um exercício de ética aplicada. Porque o marketing médico é a grande ferramenta, é a materialização de tudo aquilo que cada médico tem responsabilidade para fazer com que a população como um todo entenda a ética e o trabalho que realiza. É uma responsabilidade que não se encerra em uma postagem no Instagram. É uma responsabilidade de cada um dos 20, 30, 50, sobre cada um desses 20, 30, 50 pacientes que entram nos consultórios no dia a dia. Para o médico, pode ser mais uma consulta para o dia. Para o paciente, é a consulta dele. A gente fala que no marketing médico, o estado de excelência é alcançado quando o paciente se refere ao médico dizendo: doutor fulano é o meu médico. Não é mais um médico. E é disso que a gente tem que falar. E é sobre isso que precisamos convencer as novas gerações de se aplicar contra a não banalização do papel do médico na sociedade. Ouso dizer que o marketing, que a ética não tem limite. E que justamente porque ela não tem limite, ela é tão importante para quem pensa e se preocupa em fazer marketing. A ética, ela circula entre a razão e a emoção, e daí deve sair alguma construção sólida e responsável diante da sociedade. Assim, divulgação sensacionalista é antiética e, por isso mesmo, contrária a uma boa ação de marketing. Usar a fragilidade emocional do paciente, de seus familiares, para obter, de alguma forma, vantagem, é antiético e, por isso, condenado em qualquer momento do marketing. Fazer concorrência desleal, se colocando como alguém superior aos colegas, seja pela posse de um equipamento ou pelas instalações que tem, é antiético e, por isso, contrário a um bom marketing.
banalizar a medicina é antiético. Cada vez que um médico banaliza a sua profissão ou comete uma conduta irregular, ele não afeta só ele. E por isso eu trouxe John Donne. Ele afeta a toda a medicina, ele compromete a visão da sociedade sobre todos os médicos. Não denunciar práticas divulgadas nos diferentes meios, e a gente vive vendo, por exemplo, vitaminas que prometem a cura do glaucoma, não denunciar isso é uma ação antiética, porque quem cala consente, já dizia o velho ditado. Finalizando aqui, eu acho que se a gente quiser resumir em 2 palavras o que vem a ser esse limite ético do marketing médico, podemos dizer que é consciência e responsabilidade em todos os momentos da carreira, e é urgente que se fale mais sobre isso com os jovens médicos. Obrigada. Parabéns, Alice. Nós vamos abrir a discussão. Nós temos 3 debatedores. Vai ser um prazer ouvi-los. Eu queria pedir à senhora presidente que assuma o comando durante o debate. Alguém da bancada acadêmica gostaria de fazer alguma pergunta, por favor? Acadêmico Nar. Não estamos vendo a live, estamos só com a tela de computador aberta. Boa tarde, excelentíssima presidente, Eliette Bosquelar, organizadores do simpósio, acadêmico Camargo e acadêmico Maurício Magalhães, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Quero parabenizar os 2 expositores que acabaram de falar nessa tarde e fazer uma pergunta a ambos. Ao colega Sérgio Ramos, que fez uma apresentação maravilhosa a respeito, basicamente, do uso da maconha pelos jovens. Nós vemos hoje, colega Sérgio, um marketing não só para a liberação da maconha, como Vossa Senhoria falou, mas também um marketing enorme para o uso do canabidiol e para o uso de canabidiol junto a outras misturas, como o próprio THC, para o tratamento de inúmeras doenças, do Alzheimer ao autismo, alcoolismo, dores crônicas, bipolar, e etc. Praticamente tratando tudo. E nós sabemos o malefício que isso faz e também a questão do comércio enorme que isso está envolvido. E nesse marketing há hoje uma indústria enorme promovendo congressos, publicando artigos científicos em revistas predatórias e etc. Eu gostaria, e pessoas ou entidades como a Associação Brasileira de Psiquiatria acabam sendo motivos de crítica na mídia, na internet, por serem contra essa divulgação fantasiosa e, no meu ponto de vista, totalmente antiética da maconha, do canabidiol e o canabidiol com THC. E assim pergunto também à doutora Alice, parabenizo pela excelente apresentação, esse marketing que hoje faz congressos, publica em artigos científicos em revistas predatórias, fica vendendo esperança, nesse exemplo do canabidiol e da maconha, para tudo, e não falam dos malefícios que isso traz, além de não ter nada cientificamente, na ciência séria, comprovada.
como nós podemos combater, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria e outros psiquiatras, médicos, que falam os dados científicos verdadeiros, ficam sendo tidos como retrógrados, como anti a liberação da maconha, e é uma pena ver a sociedade totalmente envolvida nisso, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, essa indústria é muito poderosa. Gostaria de ouvi-la a esse respeito. Muito obrigado pela oportunidade. Antes da resposta, eu gostaria de pedir desculpas, porque eu não chamei à mesa os nossos comentaristas, acadêmicos José Augusto Messias e José Galvão Alves, e o nosso jovem líder, Ricardo Farias. Então, peço desculpas por isso. Posso começar a responder? Professor Sérgio, por favor. Eu quero agradecer a inteligente e oportuna pergunta do nosso colega confrade Nardi, porque eu tenho para mim que a ética da indústria, de uma forma geral, né, é a ética do lucro, não é a ética da pessoa. Né? Então, qualquer indústria, seja alimentícia, seja do álcool, do tabaco, o que querem é o lucro. Então, cabe aos governantes controlar essa voracidade pelo lucro fácil das empresas, de um modo geral. Né? O colega Nardi, o confrade Nardi, sabe muito bem que no início do século passado, quando o tabaco passava a ser um produto industrializado e não manufaturado, né? O tabaco era vendido como se fosse hoje a maconha, ou seja, se dizia na época, entre outras muitas coisas, que fumar fazia bem para a bronquite. E nós que já passamos pela época do ipê roxo, não é? Hoje nós vamos ver que a maconha é como se fosse, no dizer da indústria, um ipê roxo. Cura desde epilepsia maligna da infância até calo, desde AIDS até autismo. E concordando completamente com o colega, né, existem muito poucas evidências e pouco consistentes, né, que o canabidiol seja útil para alguma coisa. Até a última revisão que fiz, alguma consistência se encontrava na esclerose múltipla e na epilepsia maligna da infância, ao reduzir o número de convulsões por dia. É isso que fazia. Tudo o resto, que o colega bem elencou, né, por hora, não tem nenhuma evidência científica. E aí eu penso que esse chamamento para as academias nacionais de medicina, para as entidades médicas, nós temos um dever ético de nos posicionar frente à voracidade do lucro fácil da indústria da maconha. Né? Começaram comprando algumas mentes em pequenos países, depois foram se alastrando, Estados Unidos e tal, e mais dia, menos dia. Hoje, aliás, é muito oportuna a pergunta do Nardi, porque hoje o Supremo reabriu a conversa sobre a descriminalização do porte de drogas, né? Que isso é o início da legalização da maconha. Né? Então, eu tive a oportunidade de menos de um mês atrás, está lá no Congresso Nacional advogando contra a legalização do porte, né? Mas vejo que as mentes, algumas já estão todas entusiasmadas com esse novo patrocinador, com essa nova fonte de impostos e pouco se lixando para a saúde da população. Então, já que a sociedade não tem tido a respeito da saúde o devido cuidado ético, no meu juízo, isso é um imperativo que nossas instituições médicas o façam, né? Dando alertas. Eu seria muito a favor e até me disponho a contribuir se, por exemplo, em boa hora, a Academia Nacional gerar um documento consistente sobre o assunto. Muito obrigado.
gostaria de continuar com o que o senhor está falando, professor Paulo, porque de onde o senhor acha que vem esta banalização? Porque o senhor dizer que é contra hoje é quase como ter uma posição de um dinossauro, entende? Eu fui a 2 reuniões a respeito disso, teoricamente científicas, e é uma coisa assim, é uma loucura, porque as mães trazem crianças em todas as situações possíveis, e existe um clamor assim quase histérico da plateia, e todo mundo achando que isto é a nova, sei lá, a nova panaceia que a gente vai ter, não sei. Então, eu gostaria de saber de onde o senhor acha que vem isso? Vem de dinheiro, né? Dinheiro da indústria, né? Que compra as redes de televisão, que estão vislumbrando que aquele terreno que perderam no tabagismo, na promoção do tabaco, agora vão ganhar na promoção da maconha, que é o que nós estamos vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, a indústria da maconha hoje é o quarto ou quinto anunciante da mídia, né, em importância econômica, né? Então, se nós fazemos um congresso médico, como, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, com 7, 8 mil colegas, isso não é notícia de jornal. Mas, se tem uma marcha para a maconha de 50 pessoas num parque público, isso vira a primeira página do jornal. Então, é óbvio que a mídia está querendo um novo patrocinador, né? Estamos vendo isso agora com jogos de loterias esportivas, etc. Quer dizer, hoje não tem canal de televisão ou rádio que não seja fortemente bancado pelo jogo, né? Então, realmente, o que nós podemos fazer contra a mídia? Ah, sim, nós podemos postular que alertar a população, até talvez através de matérias pagas, não é? O que os médicos acham disso? Apresentando um documento, como o confrade Nardi falou, consistente, mostrando que nada disso tem qualquer fundamento, a não ser a ânsia do lucro. Sérgio, eu tenho uma inquietação. Eu acho que é uma coisa completamente previsível que o jovem que usou maconha ele faça essa escalada em busca de excitação crescente. Isso é da natureza humana. Chegou num nível, você quer saber qual é o próximo. Então, não é um início inconsequente usar a maconha. Você está, na verdade, abrindo a porta para essa escalada irresistível. Queria ver a Sem tua dúvida. opinião, Sérgio. Não, sem dúvida, né? Hoje em dia, os dados nacionais nos fazem crer que, como eu disse, tabaco, álcool e maconha abrem a porta, abre a porteira, tá? E aí atrás vem aquelas conhecidas como club druggers, né? Quer dizer, as drogas usadas em festa, né? Em geral estimulantes, né? E daí para a cocaína, e daí como nos Estados Unidos, para Estados Unidos e Europa, para opioides, é para já, tá? Então, realmente, se você quiser baixar a prevalência de dependência química no país, você tem que começar impedindo o uso de álcool e tabaco por adolescentes. Quer dizer, eu tenho uma passagem muito curiosa. Eu sou paulistano e com 17 anos eu achei que era o momento de tomar meu primeiro chopp na vida, com 17 anos e 8 meses. Sentei numa choperia com 2 amigos já maiores de idade e pedimos orgulhosamente 3 chopes. O garçom olhou para a minha cara de 17 anos, com aparência de 15, seu documento de identidade. E fazia, dali a 2 meses eu teria 18. A resposta do garçom: daqui a 2 meses eu vou ter o prazer de lhe oferecer um chopp gratuito. Hoje não. Bom, hoje, passado aí 50 anos, né, ou mais do que isso, será que um jovem, aí vocês estão hoje no Rio de Janeiro, uma quinta-noite, algum menor de idade que queira tomar bebida alcoólica, será que encontrará alguma dificuldade em fazê-lo? Eu afirmo que não. Afirmo que não.
E tem toda uma cultura pró-álcool, né? Que é a festa open bar, que é a falta de... vamos fingir que não estamos vendo que ele é menor de idade, e uma conivência social, uma conivência de mídia, e pronto, né? Então, realmente, se o brasileiro começa a beber aos 13 anos, né? Nós estamos gerando uma geração de dependentes químicos. E isso que a gente tem que berrar contra essa coisa. Porque já dizia o nosso grande conferencista, líder na luta antitabágica, né? Quer dizer, nós temos que pensar o que nós podemos fazer contra todo esse poder, né? E realmente, eu acho que o que nós podemos fazer é a nossa postura ética, de defender as coisas que a ciência nos sinaliza. Obrigado, senhor. Excelentíssimo presidente, membros da mesa, meus confrades, os presentes, queria ouvir opinião até do grupo especializado em marketing de um problema que eu acho, não vou dizer mais sério do que a legalização da maconha, mas eu acho com uma amplitude muito maior, que é a regulamentação da nicotina. Em verdade, a luta enorme que a medicina fez contra o cigarro conseguiu diminuir muito essa doença e diminuiu muito o número de fumantes no Brasil, que era na faixa de 40%, hoje está em torno de 9%. E a companhia da nicotina, porque, na realidade, as empresas de cigarro não vendem cigarro, eles vendem nicotina. O que interessa do cigarro é a nicotina, que é uma droga altamente viciante, né? Não tenho competência para dizer se é mais ou menos do que a maconha, mas é uma droga das mais viciantes que existe. E, uma vez que o cigarro parou de diminuir o fumo em alguns lugares, foi lançado, através de um esquema de marketing, né, exatamente, muito, muito grande, muito competente, com muito dinheiro, o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é um oferecedor de nicotina, ele é oferecedor de uma droga viciante, é oferecedor de uma medicação inalada que, em 4 segundos, atinge o cérebro, dá o prazer. Então, o indivíduo, ao fumar o cigarro eletrônico, depois de 1 mês de fumo, ele não fuma porque quer, ele fuma porque o cérebro pede uma droga a mais, que é a nicotina. Então, acho que é importante, e no momento eu acho que os médicos estão com muita dificuldade, porque nós precisamos ter um marketing contrário a esse, vamos dizer, um anti-marketing contra o marketing da nicotina. Então, qual é o esquema proposto? É que ninguém pede para aprovar, pede para regularizar. Regularizar justificando o quê? Que o cigarro eletrônico, se não for regularizado, pode ter dentro dessa substância inalada várias drogas que seriam prejudiciais. Então, a regulamentação diz, olha, você pode fumar nicotina, mas não pode fumar, por exemplo, o esterco de boi que alguém botou aí dentro, né? Mas a grande droga é a nicotina, não precisa regulamentar, não pode regulamentar, isso é uma droga viciante, é uma droga que leva ao uso de drogas mais pesadas, é uma droga que cria uma dependência enorme. Então, esse marketing é extremamente rico, as companhias têm dinheiro. E alguns colegas, infelizmente, acredito eu e espero eu, por um pensamento técnico inadequado, lutam para regulamentar. Deve ser regulamentado, porque, senão, nós não sabemos o que nós estamos dando. Quem não sabe, nós sabemos. Nós estamos dando uma droga viciante, grave, que se chama nicotina. O resto é um detalhe. Então, eu acho que é importante nós, médicos, conversarmos com um grupo de marketing, né, e desenvolvermos um processo efetivo contra esse processo, como nós fizemos isso
quanto fizemos a luta contra o tabaco. O Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, outras instituições. Eu trabalhei sobre isso, representando o Hospital Universitário da UFRJ, e foi um marketing de sucesso. Então, acho que nós devemos trabalhar muito nesse sentido de nos assessorarmos de um marketing eficiente para evitar esse absurdo que é a legalização do cigarro eletrônico. Antes de passar a palavra para os nossos comentaristas, eu queria ouvir a professora Alice, por favor. Obrigada. Eu acho que foi falado aqui sobre duas indústrias muito poderosas. Uma é a indústria da cura. E aí, quando se fala do uso medicinal da maconha, está se falando numa indústria da cura, que promete a pessoas desesperadas uma solução de curto prazo. E a outra é a indústria do entretenimento, a indústria do lazer, baseada na questão do vibe. Eu lembro, doutor César, no ano passado, acho que a AMB fez uma campanha muito interessante que reuniu presidentes de várias sociedades de especialidades, gravando mensagens que foram colocadas nas redes sociais sobre a questão do cigarro eletrônico. O problema da indústria da cura, o problema da indústria desse lazer, é que as campanhas precisam ser continuadas. A gente precisa de campanhas contínuas de conscientização. Se no passado falar com a Veja, o Estado, a Folha, a Globo, a Rede Globo, o SBT era suficiente, hoje não é. A gente tem uma divulgação, a gente tem o próprio cidadão e essas empresas também gerando conteúdo o tempo inteiro em redes sociais, nos mais diferentes formatos. O que eu vejo como necessário é que as entidades médicas, de um lado, façam essas ações de forma contínua e pulverizada, diferentes meios. E o outro é que essa linguagem utilizada nessas campanhas, ela tenha, de um lado, a autoridade que as entidades médicas são capazes de trazer, do outro, a linguagem do jovem para o jovem, dessa mãe para essa mãe. A autoridade é importante, mas também é importante a identificação. Então, se houver, e acho que seria um trabalho lindo de ser feito pela academia, se houver um cronograma amplo que reúna as diferentes sociedades, que reúna diferentes meios, o podcast, o videocast, o debate da população, o anúncio, a carta aberta, todas essas formas e de uma forma continuada para se fazer a pressão. Sobre o cigarro e a bebida e o fim da publicidade nos grandes meios, que eu acho que foi fundamental para reduzir o consumo, a gente sabe que bancadas na Câmara e no Senado foram muito importantes nesse sentido, que aí restringiram primeiro o horário, depois tiraram dos meios publicitários nos grandes veículos esse tipo de divulgação. Acho que também é importante essa ação junto ao Legislativo. Obrigada. Eu poderia tentar complementar a resposta? Pois não, e depois eu vou passar a palavra ao nosso jovem líder para os seus comentários. Pois não. Me parece que o desafio de marketing que nós temos pela frente é que a indústria se veste de uma postura liberalizante e nos veste de uma postura castradora. Nós temos que dizer não libere, e eles dizem libere. Claro, o libere é muito mais simpático do que o não libere. E aí nós temos que chamar os especialistas em marketing para nos ensinar como é que se desata esse nó, de nós passarmos uma mensagem mais simpática para a população do que esta que a presidente, em boa hora, associou como dinossauro. Não é dinossauro, é extremamente moderno você preservar a vida, né? E realmente
eu acho que esse é um nó de marketing que eu não sei resolver, né? Mas talvez os marqueteiros nos ajudem nisso. Por favor, Ricardo Farias. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Pegando um gancho na fala do professor Sérgio agora, e no que a senhora pontuou, em outubro de 22, o CFM teve uma resolução revogada, onde versava sobre a regulamentação do uso da maconha medicinal. Nós tivemos, inclusive, manifestações de mães e inúmeros outros, né, responsáveis na porta do CREMERGE, mesmo sendo uma resolução federal, pedindo e implorando que a resolução fosse revogada. E demorou alguns meses e ela foi revogada. Então, o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, que regulamenta isso a nível nacional, está diante de uma situação que a gente precisa. Então, como foi bem pontuado, a gente precisa regulamentar e estratificar até onde a maconha é ou não é para o médico poder prescrever ou não. A gente tem uma dificuldade de fazer uma unidade ou uma comunicação integrada. Os entes participativos, então estou com o professor César aqui também da MB, você tem o CFM, você tem as outras entidades, nós precisamos criar cartilhas e uníssonas para conseguir chegar no usuário fim, que é o paciente. O médico tem que conseguir dialogar com esse novo paciente, que é mais moderno, que é mais novo. Então, dessa primeira palestra, professor Sérgio, interessantíssimo. A gente já teve essa discussão, inclusive, no Conselho. Nós fomos favoráveis, inclusive, a manter a resolução à época e o CFM entendeu que tinha que revogar. É uma decisão unilateral do federal. Sobre a segunda parte, e isso aí envolve plenamente a minha atuação no Conselho Regional de Medicina, já que eu sou um dos responsáveis pelos médicos jovens, e essa publicidade médica ela está atingindo principalmente os recém-formados e os acadêmicos. Se você for olhar, o Instagram hoje, você já tem aluno de terceiro ano que você olha e parece que ele é médico. Impressionante, né? E já errando antes de começar. Tá? A gente tem uma lei, os senhores devem saber, de 1957. A lei que rege o ato médico é de 1957, totalmente passada. Só um exemplo, as mulheres a essa época tinham que pedir para os maridos para poder abrir conta bancária. Essa é a geração da lei que rege o ato médico. Demorou um tempo, 2011, que o Conselho de Medicina editou, através do CODAME, que é uma comissão de divulgação de assuntos médicos, que divulgou o que pode e o que não pode ser feito. E não é rápido isso. Teve uma atualização em 2015, onde a gente começou a versar sobre o que pode ser feito em rede social, porque até então não tinha nada falando sobre rede social, e tivemos a última atualização agora, em 23, com o início dela em março agora de 24. E tivemos algumas liberalidades para poder fazer uma boa prática médica. Em resumo, e isso foi a palavra do conselheiro Emanuel, que foi o relator da resolução, nós devemos agir sempre com sobriedade. Gostei muito que a professora Alice pontuou, que é coerência. É coerência. Se nós tivermos bom senso, a gente faz o bom marketing médico. É entender se você teria, eu falo isso porque são informados, você teria coragem de chegar na cara de um paciente e prometer para ele a cura de alguma coisa? Assim, eu vou te curar 100%? Então, por que você vai falar isso na internet? Por que você vai colocar isso no Instagram? Isso não pode. Isso é uma falsa, é antiético. Tá? Você não pode anunciar que eu tenho o melhor material, que eu tenho a melhor formação, que só eu consigo fazer isso. Isso é bom senso. E, infelizmente, nós vamos ter cada vez menos bom senso. Hoje, as escolas médicas, a proliferação de escolas médicas, só vem piorar o quadro disso. A gente não tem mais aquele professor que você podia se espelhar. Hoje, os professores universitários, que são poucos, nem todos são médicos, então você tem cursos de medicina, você tem aula com professores biomédicos, biólogos, farmacêuticos, que fazem estética, que fazem isso. Então, a gente está seguindo uma área que precisa ser revista enormemente. E só para finalizar, parabenizando os dois palestrantes, desde 42
Eu estou falando de um decreto-lei 4.113, de 42, ele já proibia anúncio de cura, anúncio de especialidade que não existe e anúncio de agradecimento sistemático. Então, a picaretagem não é nova, isso é da década de 40, tem um decreto lá que proíbe isso. O que a gente precisa fazer é unificar os esforços para conseguir uma comunicação assertiva, para convencer o médico no que ele pode, o que ele não pode fazer, e isso chegar à população de uma forma que ele consiga compreender que aquele médico celebridade, ele não é uma autoridade. Isso que é o problema. Hoje a população entende que aquele doutor que tem 100 mil seguidores, ele é muito bom. Ele não é autoridade, ele é uma celebridade. Na hora que eu for operar alguém, eu não quero, quando eu for operar alguém da minha família, eu não quero alguém celebridade. Eu quero alguém verdadeiramente bom. E isso que a gente precisa colocar para os jovens médicos, os recém-formados e principalmente para os estudantes. Bom, não vou me alongar. Obrigado. Acadêmico Galvão, por favor. Boa tarde a todos, excelentíssima senhora presidente, professora Eliette Busquelá, meus coordenadores dessa reunião, especificamente o professor Camargo. Foram 2 temas apresentados e vou discuti-los brevemente. Primeiro, desafios éticos no atendimento do adolescente envolvido. Quer dizer, a pergunta é essa: desafios éticos no atendimento do adolescente envolvido com drogas. Pelo que eu entendi da pergunta do professor Camargo, qual o desafio nosso, médico, quanto à ética, né? O nosso comportamento ético. É essa a pergunta que foi aqui feita. Por que eu estou introduzindo enfaticamente a pergunta? Pela dificuldade do tema. Toda vez que nós vamos discutir alcoolismo, maconha, cocaína, comportamento ético, cada um fala de algo que não é exatamente o que talvez quem esteja organizando esteja perguntando. Por que cada um fala de algo? Porque nós falamos de nós mesmos. A verdade é que nós todos, se formos analisar profundamente o que nós estamos discutindo aqui, nós temos desvios de comportamento, quer seja bebendo, quer seja fumando. Então, nós somos aqueles que apregoamos exemplos que não cumprimos e que tem um limite. E esse limite está na formação social do homem. Quer dizer, se nós não entendemos que para melhorar todo o comportamento humano, em todos os sentidos, nós temos que construir famílias estáveis, amores verdadeiros, comportamentos sérios, aí nós estaremos formando pessoas melhores também. Enquanto for um mundo como está hoje, mudar tudo isso é um desafio gigantesco. Então, nós temos que ficar nas perguntas do professor Camargo para ver o que nós, médicos, podemos fazer. Então, eu vou comentar isso pessoalmente. Recebo um paciente no meu consultório, jovem, e que, ao longo da consulta, ele acompanhado ou não, colocado anteriormente pelo professor Sérgio, que eu acho importantíssimo, se ele está ou não acompanhado de um familiar. Eu acho que quem marcou a consulta já é importante, né? Às vezes, o indivíduo está jovem, está tão ansioso que ele busca a consulta. Boa parte, na maioria das vezes, é um familiar que o induz e é levado a uma consulta. Isso é completamente diferente. Já tem disposições de aceitar o que vai ser discutido de formas diferentes. Mas, de qualquer maneira, tem um comportamento meu com quem? Com um adolescente que está no pior momento da sua história de vida, porque ele está sendo levado a alguém que ele não conhece, alguém que ele não sabe se já conversou ou não com seus entes queridos, que não sabe, que possivelmente vai ter
na cabeça dele, uma autoridade punitiva, restritiva e, possivelmente, não concordante com o que ele está fazendo. E ele não tem ainda a formação ideal, porque ele está no meio do conflito da sua vida, ele está buscando as suas identidades, ele talvez tenha um grupo com quem ele saia, que todos fumam maconha, que todos bebam, alguns até usem cocaína. Então, é muito difícil discutir um ato quando nós temos uma sociedade completamente desajustada, desfeita ao longo do tempo. Então, esse é um problema muito sério. Eu o atendo acolhendo-o, eu o atendo ouvindo com o maior carinho possível, examinando com calma, conversando do que ele gosta. Quase não tem, um jovem que não gosta de esporte, futebol, quer seja fazendo, quer seja vendo o Corinthians jogar, o Flamengo jogar, o Botafogo jogar, do meu querido Messias. O Corinthians está numa crise terrível. Mas a gente vai... Até isso se discute. Tem que ganhar a confiança dele. Tem que entender que eu estou do lado dele, que eu estou ali para ajudá-lo. Eu não posso fazer parceria com ninguém que não seja o meu paciente. Tá? E se precisar, como foi dito pelo professor Sérgio, e muito bem, num caso de muita gravidade, levá-lo a uma internação e tal, eu tenho que participar, a família, é lógico, mas da ciência dele, eu estou participando da família. Trair a confiança de um jovem que conseguiu ir à sua consulta, né, é algo muito grave e você perde uma grande oportunidade de ajudá-lo. Vou falar do segundo assunto. Isso foi a ida ao consultório. Muito bem apresentado pelo professor Sérgio e agora pela professora Alice Seles, né? Os limites da ética no marketing médico. Isso é um desafio dos maiores que eu conheço para nós que somos médicos voltados para o bem. É uma competição desigual e se baseia muito na ignorância. A ignorância é um fator de risco terrível para qualquer tipo de desastre. E nós temos, infelizmente, na nossa sociedade como um todo, uma má comunicação. Eu acho que desde a infância, desde o ensino pré-primário, tinha que se falar de coisas saudáveis para a criança, mas apresentando-as na prática e fazendo exercer a prática da saúde no relacionamento, da saúde como esporte, saúde física, de evitar drogas, porque não é bom mesmo, porque está animando outras coisas que não a melhoria da sociedade do ser humano. Mas isso é muito complexo e muito difícil. A sociedade é muito desigual. Nós somos muito egoístas. Nós queremos sempre algo mais, quando já temos muito. Hoje, ao passar na reunião com o Maslac, eu falei, eu queria ter mais tempo para... E falei alguma coisa de riqueza. E o professor Maslac rapidamente me mostrou, uma frase que eu não guardei, mas eu senti, que nós temos muito, que nós fazemos muito, que nós somos bons até demais, mas que não conseguimos, talvez, o que nós desejamos, porque é muito complexo mesmo. É muito difícil. É altamente difícil. E eu coloquei alguma coisa aqui que pode, de alguma maneira, ajudar a pensar, né? Primeiro, verdade. Segundo, afeição. Terceiro, respeito. Quarto, exemplo. E nós temos que ter exemplos como os mestres. Nós temos que ser exemplo como pai. Nós temos que ser exemplo como amigo. Nós temos que ser exemplo como gente. Se nós não fizermos isso, a sociedade vai falir. Não tem como recuperar tanta desgraça, tanta traição, tanta maldade, né? Então, nós temos que repensar o mundo. Eu não sei, eu confesso que eu sofro mais do que eu mesmo imagino, às vezes, né? Tenho a sorte de ter a quinta-feira para estar aqui na academia com pessoas que eu gosto muito, eu tenho uma grande afeição.
mas criar um ser humano tem que ter preparo. Os jovens estão casam um pouquinho mais tarde hoje, mas não estão preparados para criar um ser humano. O ser humano é difícil de criar. Quanto mais se não tiver amor, se tiver separações uma atrás da outra, mudanças que aumentam a criança, vai procurar droga, não vai ser feliz, né? Então, eu só estou convidando a refletir como eu estou tentando refletir, mas eu não consegui responder as belíssimas questões feitas pelo professor Camargo. Muito obrigado. Passamos a palavra ao acadêmico Messias. Boa tarde a todos. Nossa presidenta, a Maurício, que fez o gentil convite, e principalmente a honra por estar sentado aqui ao lado do Camargo, que tanto nos ensina todo sábado sobre essas questões éticas, morais, comportamentais, como a nossa falível espécie ainda não conseguiu conviver direito com elas. Eu acho que esse debate aqui, sob o ponto de vista estritamente técnico dos temas, ele está esgotado. Foram dados, foram dadas informações técnicas de levantamentos de prevalência de situações, e eu vou querer, nos prováveis 5 a 10 minutos que eu me proporei a falar, alguns comentários um pouco diferentes do que foram feitos. O primeiro deles, numa área que não é muito afeta a mim, eu vou me permitir ler o que eu recebi hoje de manhã, tomando café, por volta de 5h30 da manhã, depois eu explico essa, sobre a questão do marketing. Eu vou me permitir ler as frases que estavam na propaganda. Estou lendo. A soroterapia com azul de metileno é muito indicado em quadros de neuroinflamação, falhas de memória, Alzheimer, Parkinson, dentre outros. É um poderoso bactericida e fungicida, sendo excelente a associação no tratamento de infecção urinária e candidíase crônica junto com a ozonioterapia. Por agir no eixo HPA, pâncreas, tireoide e adrenal, é indicado, eu faltei essa aula no curso de medicina, é indicado como terapia complementar no tratamento de hipertensão e dislipidemia. Auxilia no emagrecimento por atuar na regulação hormonal, GH, testosterona e estrógeno, e favorece quebra de gordura, excelente nos tratamentos da esteatose hepática. Indicado também na síndrome da fadiga toda, crônica. Mas não são todas as pessoas que podem fazer uso dessa soroterapia. Quer saber mais? Entre em contato pelo link no blog ou nos comentários. Eu acho que isso sintetiza a palestra que nós ouvimos e tudo aquilo que nos diz respeito em relação a esse absurdo que acontece nas redes sociais sobre marketing médico. Quando o Maurício me ligou, desculpa, o acadêmico Maurício, formalmente, me fazendo comentário, foi pelo fato de, como todos sabem, eu trabalho, apesar de clínico gastroenterologista, fiz a endoscopia a minha vida inteira, eu participo de um grupo que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, que é um serviço da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que há 50 anos trabalha só com adolescentes. Eu acho que a apresentação do professor Sérgio, ela colocou dados irrefutáveis, contrariando um pouquinho o Karl Popper, que diz que não há dado irrefutável, toda verdade que se põe é passível de uma refutação, e por isso ela é uma verdade. Eu vou procurar trazer uma outra coisa que um pouco o Galvão citou. Eu sou um endorfino dependente.
ou seja, um viciado em opioides. Eu faço ginástica quase que como um vigoréxico. E o dia que eu não faço, eu fico deprimido por síndrome de abstinência. Dizem que o exercício para um coronariopata que tem um verdadeiro anel rodoviário no meu peito, com 7 pontos de revascularização, isso é saudável. Esse é um marketing positivo. Mas nós temos que pensar nesse assunto. Eu vou me desviar um pouco das perguntas e de comentários sobre a apresentação, porque ela foi muito enfática e com dados absolutamente incontestáveis. Nós estamos frente a um problema, eu não estou negando isso. Mas para resolver um problema, tem um princípio da matemática e das ciências exatas que quanto mais completa estiver a pergunta, a resposta está dentro da pergunta. E talvez nessa questão, principalmente das drogas, tem um primeiro erro que para mim é gritante, é ela estar até hoje, em 2024, sendo considerada como uso criminalizado. Isto é um erro fatal em qualquer proposta que se tenta superar essa dificuldade. E o Barros Franco citou muito apropriadamente o que aconteceu com o tabaco, em que a Academia, o Instituto Nacional do Câncer, o Ministério da Saúde, as sociedades especializadas fizeram um enorme programa de educação, um enorme programa de conscientização dos malefícios e dos danos causados por esse tipo de uso, que eu acho que a maioria daqui, sem querer apontar ou ofender ninguém, quando éramos jovens, adolescentes e eu adulto jovem, fomos toda a indústria cinematográfica até os anos 60 era um potente propagandista do uso do tabaco, como um grande prazer. E aí eu vou me recorrer à filogenia. Nós, como primatas, viemos de uma evolução animal que, de repente, criou uma estrutura que chamava romboencéfalo, depois um tal de mesencéfalo, e nós, como primatas, começamos a desenvolver mais intensamente um cérebro, e tem um tal de lobo frontal que permite a nossa reflexão e consciência da responsabilidade dos nossos atos. E dentro dessa estrutura surgiu um treco chamado o circuito do prazer, dopamina dependente, que durante muito tempo foi chamada a droga do prazer. A fluoxetina, o primeiro antidepressivo dos inibidores da recaptação da serotonina. Eu nunca me esqueço de uma cliente meio deprimida, que uns 3 meses depois, doutor Messias, o senhor me receitou a droga do prazer. Ela nunca tinha ouvido falar em dopamina, tinha esse apelido. Então, o circuito do prazer é responsável não só por essas dependências benéficas e maléficas. Ninguém defende que maconha tem benefício. Ninguém defende que cocaína tem benefício. Ninguém defende que vício em jogo tem benefício. Ninguém defende que álcool tem benefício. Ninguém defende que sexo compulsivo seja benéfico. Ninguém defende que o workaholic ele tem benefício para a vida dele, mas todos estão regulados por um pequeno circuito que existe, chamado circuito do prazer, o circuito do benefício. Até o próprio maconha, que foi tema de hoje, depois de algum tempo, ele entra quase numa agonia pelo desprazer, que é a vida dele, pelo vício, em que ele continua usando para tirar um pouco desta anomia que ele fica ao longo do uso crônico da maconha. Então, em relação a isso, eu não vejo outra alternativa que não seja você considerar isso de uma maneira um pouco mais ontológica, baseado naquilo
Organização Mundial de Saúde já prescreveu há muito tempo que para qualquer doença existem os chamados determinantes sociais da saúde. E nós temos hoje, em qualquer uma dessas drogas que hoje ainda são criminalizadas, trazido aqui hoje o exemplo da maconha, que elas afetam, sob o ponto de vista ontogênico, situações socioeconômicas muito diferenciadas. A maioria dos incriminados por isso, eles são parte daquela população que tecnicamente e sociologicamente são os chamados desvalidos, são os chamados excluídos. Todas essas estatísticas pegam mais pobres, famílias desestruturadas e também no nosso país os mestiços e os negros. Isto é um determinante social fundamental para usar drogas que consigam fazer com que essas pessoas se sintam um pouco aliviadas da realidade em que elas estão submetidas. E mais ainda, para terminar, e todo mundo já sabe, se bota o microfone na minha frente, liga um piloto automático aqui no Laringe, se eu não tomar cuidado, eu não paro de falar. E eu vou terminar com uma pequena piadinha daqui a pouco, que todos nós, eu acho que já recebemos nesses WhatsApp da vida, aquelas figurinhas que se colocam, um fenômeno biológico que é inevitável e comum a todos nós, o chamado brotamento sináptico e a poda sináptica. Desde que nascemos, o nosso cérebro vai desenvolvendo uma série de sinapses que são resultado dos diversos estímulos que nós recebemos desde a vida intrauterina. E quando chega lá pelo início final da infância, início da adolescência, existe o fenômeno da poda sináptica, ou seja, todas aquelas sinapses que não são muito estimuladas ao longo da vida, todas aquelas sinapses que estão ali prontas para desencadear a reação no circuito do prazer, elas simplesmente degeneram, elas simplesmente não se desenvolvem. Daí vai porque os determinantes sociais em saúde são essenciais no entendimento desse fenômeno que se chama o vício, que se chama dependência e que se chama, no fundo, mecanismo de ação que cada um de nós usa pelos seus conceitos para buscar um prazer. E para terminar, para não me alongar nesse tipo de comentário, é a figurinha que muitos nós recebemos quando alguém está respondendo a um comentário, principalmente do WhatsApp, tem uma figurinha que diz assim: você não fez uma resposta, você fez uma palestra. Muito obrigado. Como são 5 horas, eu aproveito para convidar a todos ao nosso chá acadêmico. Por favor. Pergunto apenas se já estou dispensado.